Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 15 minutos. Estamos ao vivo pelo canal HIT Notícias. O Acontece Agora está no ar. E vamos conferir o que acontece agora com os destaques do dia. Nós temos já informação aqui da Folha de São Paulo. Lula se queixa a senadores de perseguição da Lava Jato. Passamos agora para a agência Reuters. Nomeação de Lula como ministro só depende dele. Passando para o Estadão, Lula diz que Lava Jato está forçando a barra para tentar prendê-lo. E por último, no Globo, o juiz federal Sérgio Moro autoriza acesso de Lula a investigações sobre doações e palestras. Mais um episódio no caso Cunha. Existe a suspeita de que a assinatura do deputado Vinícius Gurgel tenha sido falsificada numa manobra para beneficiar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Nesta manhã, o Conselho de Ética da Casa esteve reunido para debater o caso. A ocorrência pode ser classificada como crime. Os deputados cobram uma investigação rigorosa sobre o caso. O documento supostamente assinado de maneira falsa pedia a renúncia do deputado Vinícius Gurgel como membro do Conselho de Ética. A renúncia de Gurgel possibilitou que o partido indicasse para a vaga um deputado que votaria a favor do arquivamento do processo. Contra Cunha, portanto. Apesar de Gurgel também ser a favor do arquivamento, naquele dia seria votado o prosseguimento do processo e ele estava fora de Brasília. Caso não renunciasse, ele provavelmente seria substituído por um suplente do Partido dos Trabalhadores. Voto dado como certo a favor do processo contra o presidente da Câmara. Apesar da manobra, no dia 1º de março, o Conselho aprovou por 11 votos a 10 a continuidade da investigação. E na reunião de hoje, o vice-presidente do Conselho, Sandro Alex, pediu que seja instaurada uma sindicância na comissão e um inquérito na Procuradoria-Geral da República para o deputado Betinho Gomes. Se for confirmada essa falsificação, os partidos também devem pedir a cassação de Vinícius Gurgel, além da abertura de uma investigação criminal pela Procuradoria-Geral da República. Para o relator do caso, o deputado Marcos Rogério, é algo que tem que ser apurado e é caso de polícia. A reunião foi encerrada hoje pela manhã e o assunto só voltará à discussão na próxima terça-feira, dia 15, às 2h30, e nós vamos acompanhar. Já que a gente está falando de Câmara de Deputados, nós vamos dar uma passadinha rápida em Brasília para ver o que acontece agora. Deputado ausente, deputado Max Beltrão, bloco PMDB, Alagoas. Deputado Ronaldo Nogueira. Em Brasília, 3 horas 18 minutos. Você acompanha pela TV Câmara e pela Rádio Câmara a sessão deliberativa extraordinária da tarde desta quarta-feira. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero falar aqui nessa tribuna e dizer da minha preocupação com o atual momento que o nosso país vive, em razão de noticiários diários, quando leva informações de agentes públicos que são indiciados ou pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público Federal como acusados em envolvimento de corrupção. No mês de maio de 2013, quando a sociedade brasileira saiu para as ruas, me parece que o clamor da sociedade naquele momento não foi interpretado de forma correta por muitas das lideranças. Porque ali, quando a sociedade compareceu nas ruas e trouxe preocupação para muitas das lideranças, só que ficou só na preocupação. O grito dado pelo povo pedia coerência, probidade e eficiência dos serviços. Hoje o que nós notamos, me parece que o Brasil se divide em dois e que a intenção do monopólio da opinião
ou está do lado do Partido dos Trabalhadores ou do lado do PSDB. Enquanto que a sociedade brasileira, ela tem outras lideranças que têm liberdade de opinião e têm liberdade de expressão. Esse momento é um momento muito sério. Nós não podemos ter aqueles que são pró ou contra, que torce por um time ou torce por outro time. A sociedade brasileira, a nossa Constituição e as instituições, o conceito do Estado democrático de direito é muito maior do que o PT e é muito maior do que o PSDB. A nossa legislação, o nosso Código de Leis, dá garantias de funcionalidade para as nossas instituições. E as instituições, tanto o Ministério Público Federal como a Polícia Federal... Acompanhamos agora a fala do deputado Ronaldo Nogueira, inclusive ele se refere à corrupção do país e a briga aí entre os partidos principais que governam PSDB e PT. Nós vamos continuar acompanhando ao longo da programação tudo o que acontece na Câmara dos Deputados. E olha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta manhã com senadores do PMDB e também do PT na casa do presidente do Senado, Renan Calheiros. Além de Lula e Renan, os senadores Eunício de Oliveira, Romero Jucá, Gleice Hoffmann, Jorge Viana e Humberto Costa, entre outros senadores da base governista, estavam reunidos. O motivo do encontro foi evitar que o PMDB abandone a base do governo no Congresso. E numa reunião em Brasília, na manhã de ontem, a presidente Dilma Rousseff ofereceu um ministério ao ex-presidente Lula, que por sua vez estaria resistindo a aceitar. Caso isso ocorra, Lula teria foro privilegiado e não poderia mais ser alcançado pelas investigações do juiz federal Sérgio Moro, passando a ser investigado apenas no Supremo Tribunal Federal. Bom, o medo do PT é que Lula seja impedido de disputar as eleições em 2018, em razão de uma eventual condenação em processo aberto pelo juiz federal Sérgio Moro. Bom, fica aí a indignação do povo brasileiro depois do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada e agora todas essas manobras que a atual presidente Dilma Rousseff tenta dar um cargo a ele para o Ministério das Relações Exteriores. Bom, em nome do princípio da ampla defesa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitou que o juiz Sérgio Moro uma certidão na qual constem todos os processos, procedimentos ou incidentes vinculados à Lava Jato ou não, em regime de sigilo ou não, que também envolvam seu nome. O ex-presidente é o principal alvo da última fase da Operação Lava Jato, que investiga um esquema de corrupção na Petrobras. Na última sexta, como eu disse, Lula chegou a ser conduzido coercitivamente para prestar depoimento à Polícia Federal. A legalidade desta medida foi bastante contestada e gerou um intenso debate sobre as conduções coercitivas determinadas ao longo da operação. O juiz federal Sérgio Moro autorizou hoje que a defesa do ex-presidente tenha acesso a 2 processos contra ele que tramitam na Justiça Federal em Curitiba. Autos que estão em segredo de justiça e compõem a investigação da 24ª fase da Operação Lava Jato sobre supostos repasses ilegais ao Instituto Lula e também à empresa Liz Palestra, que pertence ao ex-presidente. Na petição, os advogados alegam que o acesso aos documentos é uma garantia de respeito ao princípio da ampla defesa. Nós seguimos acompanhando isso aí também. E olha, o Supremo Tribunal Federal publicou o resultado do julgamento sobre as regras de tramitação do pedido de abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A partir de agora, começam a contar os prazos para os recursos contra a decisão. O STF publicou o acórdão da decisão ontem, que abre prazo até domingo. A gente vai continuar acompanhando tudo isso para a apresentação, portanto, de recursos. Depois disso, o ministro Luiz Roberto Barroso tem a opção de abrir novo prazo para colher manifestação de outros órgãos. Só depois é que o julgamento poderá ocorrer. E o presidente do Senado e também do Congresso Nacional, que é o Renan Calheiros, ressaltou ontem a importância de demonstrar serenidade em meio a toda essa crise política.
serenidade. Bom, e quanto à votação, ela deve ocorrer no Supremo Tribunal Federal na próxima semana, na quarta-feira. Lembrando que os recursos podem alterar a decisão do Supremo quanto às regras do impeachment. E agora a gente muda um pouquinho de assunto e fala sobre a inflação do país, que subiu 0,90%. Olha, apesar da alta ser relativamente pequena, o brasileiro sentiu no bolso a dificuldade em pagar pela educação. Apesar de um aumento menos intenso nos preços de alimentos e bebidas, o que mais apertou para o bolso do brasileiro foram os gastos com educação, que subiram 7,43%, refletindo os repasses das altas dos preços da energia elétrica e água. Outros serviços que tiveram alta foram as mensalidades de TV por assinatura com internet e transporte escolar. Quem contribuiu para reduzir a pressão sobre o IPCA foi o grupo de alimentação e bebidas, que desacelerou de 2,28% em janeiro para 1,6% neste mês. Entre os alimentos que ficaram mais baratos na mesa do brasileiro estão o tomate, com queda de 12,64%, e a batata inglesa em 5,70%. Salgados ficaram os preços da cenoura, que subiu 23,79%, da farinha de mandioca, 11,40% e do açaí, em 10,6%. Merece destaque a queda dos preços da energia elétrica, reflexo da redução da bandeira tarifária, que passou de R$ 4 para R$ 3 por 100 kWh consumidos. Bom, e o Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje sobre a permanência ou não do atual ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva. Se ele pode continuar no cargo, e a gente vai saber exatamente o que acontece agora em Brasília. Vamos rodar a TV Justiça. Que, reconhecidamente e a priori se tenha como um conflito com a independência e isenção do exercício de suas funções. Eu gostaria de lembrar aqui um precedente relativamente recente da Suprema Corte Americana, o caso é o John Mistretta versus United States, que é de 1989, em que a Suprema Corte, com ampla maioria de 8 dos seus 9 juízes, entendeu pela possibilidade jurídica de juízes desempenharem funções administrativas, esclarecendo que as designações se fazem a título individual e que a indagação fundamental nesse âmbito diz respeito à preservação da integridade do Poder Judiciário. Retiro aqui parte da decisão, né? À luz dos precedentes e dados históricos citados, concluímos que o princípio da separação de poderes não estabelece proibição absoluta de juízes togados servirem em comissões tais como a referida, a criada nesta lei, que é a lei questionada. Eles expõem aqui uma expressão interessante, né? É que, em outras palavras, a Constituição, ao menos como matéria per se, não proíbe juízes de usar 2 chapéus. Elas apenas proíbem de usar 2 chapéus ao mesmo tempo. O Supremo Tribunal Federal, portanto, deve decidir ainda hoje se o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, poderá continuar no cargo. A Corte vai julgar um recurso em que o PPS, o Partido Popular Socialista, alega que o Wellington, que é membro do Ministério Público da Bahia, não poderia ser nomeado ministro. Em vários estados da Federação, na visão do Ministério Público, não há possibilidade de violação da independência institucional, tal como ocorreria com a magistratura. E nós vamos continuar acompanhando também toda essa situação do Supremo Tribunal Federal. E agora a gente vai falar de educação. O ano letivo começou, mas existem alunos que não têm escolas para estudar em São Paulo. Essa é uma realidade porque faltam vagas nas escolas estaduais que alegam estar superlotadas ao negar, portanto, as vagas aos estudantes. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, suspendeu em dezembro a reorganização escolar na rede estadual da educação. A reestruturação pretendia reorganizar as escolas em ciclos únicos e previa o fechamento de 93 unidades. Um dos argumentos era que o número de alunos era decrescente ao longo dos anos e isso faria com que, então, algumas salas ficassem vazias e, portanto, fossem fechadas.
A decisão de adiar o processo ocorreu após protestos de estudantes pelo estado. Mas olha, pelo visto, o número de estudantes não vem diminuindo não. Vem crescendo, muita gente vem reclamando e as famílias sentindo isso. O Departamento de Matrículas da Secretaria da Educação, por exemplo, tem cerca de 3.800.000 alunos. E falta dinheiro também para a realização de pesquisas no combate ao vírus da Zika no Brasil. Pesquisadores do Laboratório de Virologia do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia sofrem com a falta de recursos para prosseguir as pesquisas sobre o vírus que tem sido cada vez mais associado à microcefalia e à síndrome de Guillain-Barré. E olha, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, garantiu que vai quitar a folha de pagamento dos servidores estaduais até esta sexta-feira. O pagamento do salário de fevereiro estava previsto para hoje e totaliza uma despesa de R$1,8 bilhão. E para finalizar, uma portaria publicada hoje no Diário Oficial agiliza a liberação de recursos que serão usados para complementar o salário dos funcionários de empresas que aderiram ao Programa de Proteção ao Emprego. A nova regra admite que o Ministério do Trabalho receba a folha de pagamento em posição prévia quando não for possível a empresa enviar a posição fechada no tempo exigido para o processamento do pagamento. O plano reduz a jornada de trabalho e corta salários de funcionários de empresas em dificuldades financeiras. O programa foi criado com o objetivo de frear as demissões no país. Essa edição termina por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã.